Olá, tudo bem? Dando sequência aí a mais um bloco aí de assunto para o nosso intensivão, nossas dicas aí para os processos seletivos aí do final do ano, essas provinhas que estão aí em cima da hora estão chegando, certinho? Prazer imenso em revê-los. Dando sequência, vamos ver o que nós temos aí para hoje, que é a análise combinatória e probabilidade, dando continuidade a assunto extremamente importante pra gente, ok? Isso daqui cai e cai muito, gente. Assim, é certeza de que vai aparecer aí questão e questões em cima desse assunto, tá? Os elementos que nós vamos trabalhar aqui então é fatorial, cálculo de fatorial, né? O que é o fatorial? É um número, fatorial é um número natural, né? Fatorial de um número natural. É o produto desse número por todos os seus antecessores até 1, tá? Por definição, 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial também é igual a 1. Isso é uma ferramenta muito útil aí. Nos agrupamentos nós vamos trabalhar aí com permutação, arranjo, permutação com repetição, combinatória, tá? E aí a parte de probabilidade é a quantidade de elementos em relação ao total de possibilidades, né? O número de elementos favoráveis sobre o total total de possibilidades. Mas aí o interessante é trabalhar isso em cima dos exercícios, nós já vimos isso anteriormente, esse material vai ficar todinho disponível aí para vocês. Vamos ver nas atividades como que nós vamos aplicar isso daí e como que isso foi cobrado, apareceu aí de vocês. Vamos lá então. Deixa eu aparecer aqui, tudo em ordem aí. Então vamos, dando sequência aí, ó. Dando sequência não, dando início, vamos falar a verdade. Que agora, nas atividades, realmente é que isso é o interessante, é o importante pra gente, certinho? O diretor de um colégio leu uma revista, numa revista, que os pés das mulheres estavam aumentando. Em alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e hoje é de 37. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, gente, ó, presta muita atenção no enunciado. Sabendo que ela tem calçado maior do que 36. Não é essa cor que eu quero trabalhar aqui com vocês. Tá, então, ó, sabendo que ela tem calçado maior que 36. Qual a probabilidade de ela calçar 38? Porque aqui nós temos aqui, ó, 35, 36, 37, 38, 39. Então, sabendo que ela tem calçado maior que 36, então ela está aqui, ó, nesse grupo aqui. Por quê? Porque o que é a probabilidade de ocorrência de um evento A, tá? Então, deixa eu anotar aqui, ó. Probabilidade de ocorrência de um evento A é o número de elementos favoráveis ao evento A sobre o total de possibilidade. A gente pode representar aqui com a letra ômega. Isso daqui, ó, são os elementos favoráveis. E aqui é o total de possibilidades. Então, ó, qual é o total de possibilidades? Se nós já sabemos que ela calça acima de 36, então o que serve pra gente são as pessoas com o número 37, são as mulheres com o número 37, 38, 39. Tá? Então aqui, ó, a probabilidade que ele está pedindo, ele quer saber qual é a probabilidade de ocorrer número 38. E o número 38 são 10 funcionários. Num total de quantos, né? Acima de 36, então, ó, esse 3 mais aqueles 10 do 38 mais essa funcionária calçando 1. Ou seja, a probabilidade solicitada é de 10 em 14. Simplificando isso daí, nós temos que a probabilidade é 5/7 de ocorrer isso. Se a probabilidade for favorável, tá, gente? Ela pode vir em porcentagem, tá? Então a porcentagem compreendida aí entre 0 e 100%. Só adiantando aí
0% é o que nós chamamos de evento impossível e 100% é o evento certo, ou seja, um evento que com certeza vai ocorrer. Nesse caso aqui não é viável transformar os 5/7 em porcentagens, então tá aí, inclusive as alternativas estão em frações, certinho? E aí pensando em números, tá? Então se eu falei em porcentagem de 0 a 100%, entre número vai ficar entre 0 e 1, ok? O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-las para convocar os interessados. Acontece que por um defeito do computador foram gerados números com 5 algarismos distintos e em nenhum deles apareceram dígitos pares. Não apareceu dígito par porque apareceu só dígito ímpar. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é... Então, gente, ó, presta atenção no seguinte. Então, ó, não tem algarismo par. Então, nós temos algarismos assim, ó. Não tem par, Carlos. Então só tem ímpar, então é o 1, 3, 5, 7 e 9, certo? E os números gerados foram números com 5 algarismos distintos. O que significa distintos? Não há repetição. Então os números eles têm essa característica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São compostos por 5 algarismos, certo? 5 algarismos. Ok? Então vamos lá, gente. Então, para saber, colocado em ordem crescente, vamos ver quais são os números menores, quantos números menores que 75.913 nós temos. Então vamos lá, vamos pensando assim, ó. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O exercício anterior foi um exercício de probabilidade, esse aqui já é um exercício aí de princípio fundamental da contagem, tá? Então, ó, vamos pensar no seguinte, gente, ó, repara o que eu vou falar agora. O que eu vou contar? Eu estou procurando números menores que 75 mil. Então eu vou começar utilizando, ó, distribuindo números que começam por algarismos 1, 3, 5. Gente, me desculpe, mas essa tosse aqui é que eu falei nos vídeos anteriores, eu acabei de sair de uma dor de garganta horrorosa. Mas eu estou dando continuidade aí para que nós não atrasemos o curso para vocês, ok? Então, gente, ó, números que começam com algarismos 1, 3 e 5, eu tenho certeza que esses números são menores que 75 mil. Por quê? Porque está começando com 1, vai cair na casa dos 10 mil. Começando com 3, vai cair na ordem aí dos 30 mil. E começando com 5, vai cair na ordem dos 50 mil. Todos esses 10 mil, 30 mil e 50 mil são números menores que 70 mil, tá? No caso, 75.913. Ou seja, eu tenho 3 possibilidades aqui. Eu posso escolher o algarismo 1, ou o algarismo 3, ou o algarismo 5. Reparem que esse 3 que eu estou colocando aqui é a quantidade de possibilidades, que são esses 3 elementos que eu posso distribuir aí. E aí das 5 possibilidades eu vou usar uma para colocar aqui, e sobram 4 depois para colocar aqui, 4 algarismos, porque eu vou colocar apenas um. Desses 3 possíveis aqui eu vou usar um. Então se eu tinha 5, estou usando um aqui, sobraram 4, 3, 2 e 1. Repara que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, gente, é o tal do 4 fatorial, que eu comentei ali com vocês anteriormente, o que é o fatorial. Né? E aí, ó, o que é o 4 fatorial? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. 3 vezes 24 são... Nós temos 72 números nessa situação, tá? Com essas características. Então, vamos lá. Então, o próximo algarismo agora, não tem jeito, eu já distribuí o 1, o 3 e o 5 aqui. E aí nós já vimos que deu 72 números com essas características. Então agora eu vou para o próximo algarismo. O próximo algarismo é o algarismo 7. Então aqui nós precisamos começar a tomar um pouco mais de cuidado. Ou seja, eu tenho uma única possibilidade aqui. Ou seja, eu estou começando pelo 7. Então vamos lá. Eu quero que fique menor que 75. Tá? Menor que 75. Então o que eu posso colocar antes do 5 aí? Eu posso usar agora apenas o 1 e o 3. Ok? Então agora, ó,
Por quê? Porque eu não posso chegar no 75 ainda, eu quero ver números menores. Então agora eu vou utilizar ou o algarismo 1 ou o algarismo 3. Ok? Então no caso aqui eu tenho duas possibilidades de escolha. Então dos 5 algarismos, nós vamos utilizar duas aqui, porque eu vou escolher um algarismo para colocar aqui e desses dois eu vou escolher um aqui. Aí sobram então quantos? 3 algarismos para eu distribuir aqui, 2 para distribuir aqui e depois 1. Isso aqui é a mesma coisa que, tá vendo? Ó, esse 3 vezes 2 vezes 1 é o 3 fatorial. Tá? E aí 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6 vezes 1, 6. Então 2 vezes 6 é 12. Ok? Vamos avançando mais aqui, ó. Peguei na casa dos 71 mil, né? E a casa dos 73 mil. Vamos agora... 3, 4, 5. A próxima situação que nós temos. Né? E qual é a próxima situação aqui agora? Então, ó, eu quero ficar menor que 75.900. Tá? Então, ó, agora ó, 1 e o 3, então agora eu vou colocar o 7, já está fixo aqui. Agora, depois do 1 e do 3, vem o 5. Então, o 5 eu já vou fixar ele aqui, já estamos na casa dos 75 mil. Para ficar menor que 900, então eu poderia usar o algarismo 1 ou o algarismo 3 aqui. Ou seja, nessa situação, nesse formato, eu tenho duas possibilidades, certo? Ou seja, dos 3 algarismos agora, tá? Desses 3 algarismos que eu tenho aqui agora, eu estou usando 1, então sobram 2. Então tenho duas possibilidades para cá e uma possibilidade para cá. Então eu tenho 2 vezes esse cara aqui é o 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1 dá próprio 2. Isso daqui dá 2 vezes 2 dá 4. E agora, gente? Agora vamos ver o que acontece aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, já fixamos o 7. Já fixamos o 5. E aí, já vimos a situação do 1 e do 3. Então agora é o 9 que tem que vir para cá. Só que a hora que você colocar o 9 aqui, sobra só o 1 e o 3. Só que a hora que eu for distribuir o 1 e o 3, eu obrigatoriamente tenho que colocar esse 1 e o 3 aqui. Por quê, Carlos? Porque se você colocar o 3 antes e 1 depois, vai ficar 75.931. É depois. Certo? Ou seja, nós já chegamos aonde nós queríamos, no número 75.913. Ou seja, o que falta agora? O que falta agora, gente, é nós verificarmos quantos números nós conseguimos determinar antes, certo? Ou seja, 72 ali com 12 dá 84. Com mais 8 são 88 números. Se eu tenho 88 números antes do 75.913, então significa que o número 75.913 vai ocupar a posição de número 89, o 89º, ou a 89ª senha, tá? Recebido. Ou seja, o candidato que receber a senha 75.913 vai ser chamado na ordem de 89, tá? Ou seja, 89º candidato a ser chamado. Certinho? Presta atenção, ele é mais delicadinho aí, um pouquinho mais extenso a resolução. Porém, contudo, entretanto, várias situações aí, vários anos caíram exercícios desse estilo. Então presta bastante atenção que ele é um pouquinho mais delicado. Então pode ser que esse ano apareça alguma coisa assim. Certinho? Vamos lá, seguindo. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos de terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos e 6 personagens numa casa de 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos. Então, ó, um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa. Em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar. A cada vez, um aluno é sorteado e dá sua resposta.
as respostas devem ser sempre distintas, ou seja, não pode repetir. Se ele falar alguma que já foi, ele precisa mudar a resposta dele. Então, ser sempre distintas das anteriores. E um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais, 20 alunos a mais do que as possíveis respostas, 119 a mais, 260 e assim por diante. Bom, então nós sabemos que nós estamos numa escola com 280 alunos. Na verdade não é escola, foram os alunos que foram convidados a participar da brincadeira, os alunos do terceiro ano, ok? Então vamos lá, o que nós temos que esconder? Um objeto, tá, através de um personagem em algum dos cômodos. Aqui também novamente o princípio fundamental da contagem. Então nós temos 5 possibilidades de escolha de objeto. Nós temos 6 personagens participando numa casa com 9 cômodos, tá? Então, ó, você vai escolher o objeto e vai escolher o personagem e vai escolher um dos cômodos, ou seja, nós vamos multiplicar esse resultado. 6 vezes o 5 dá 30, 30 vezes o 9 dá 270. 3 vezes 9 é 27, acompanhado por 270. Então, ó, existem 270 possibilidades de esconder algum desses objetos por algum desses personagens em algum dos cômodos dessa casa. Ou seja, se você tem 270 possibilidades, mas você tem 280 alunos palpitando, então com certeza algum aluno vai acertar. Por quê? Porque você tem uma quantidade maior de possíveis respostas, né? Você tem 10 alunos a mais do que o total de respostas possíveis. Então, conforme você vai excluindo as respostas que já foram dadas, eles vão mudando as respostas e em algum momento alguém vai acertar. O primeiro errou, o segundo errou, o terceiro errou. O que vai acontecendo? Você vai excluindo a possibilidade de respostas corretas, porque você não pode mais repetir. A pior das situações é a hora que você chegar na resposta de número 269, ou seja, você eliminou todas as respostas erradas até ali. Essa seria a pior das possibilidades. Todos os 269 alunos erraram as respostas anteriores. Como você tem 270 possibilidades, ou seja, a hora que o aluno der a resposta de número 270, vai sobrar a última possibilidade, que se todas as outras anteriores foram erradas, essa última vai ser com certeza certa. É lógico que alguém poderia ter acertado já na primeira, na 10ª, na 35ª, tá? Então o que acontece? Como você tem uma quantidade de alunos maior que a quantidade de respostas, ou seja, então tá aqui, ó, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas. Então essa é a alternativa do exercício. Ok? Exercício aí, princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio das gavetas, né? A casa dos pombos. Tá? Então a primeira resposta errou, a segunda resposta errou. O que vai acontecendo? Você vai excluindo todas as respostas erradas. Em algum momento ali a resposta correta vai aparecer, porque você tem mais palpites do que possibilidades de respostas. Certinho? Ficou claro isso daqui? Também exercício bem interessante. Vão ficando atentos em todos isso daí, porque todos os exercícios que eu estou resolvendo para vocês são os exercícios que o pessoal da equipe aqui fez o levantamento e falou, ó, esse estilo de exercício vai aparecendo, tá aparecendo em mais do que uma prova e assim por diante, ok? É assim que nós fazemos para selecionar os exercícios para colocar aqui. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, A e B, durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2012. Com isso, obteve este gráfico. Então, está aí o gráfico apresentado. A loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Qual a probabilidade de que os dois sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Nossa. Conforme a gente vai gravando muito vídeo, parece que vai piorando mais ainda. Mas vamos lá, vamos em frente. Então vamos ver o que aconteceu. Produto A.
foram vendidos 10 em janeiro, tá vendo aqui, ó, produto A, foram vendidos 10 em janeiro, produto A, essa cor mais forte aqui, 30 em fevereiro, tá aqui, e 60 em março, certo? 90 mais 10, 100 produtos vendidos. O que importa pra gente é fevereiro, tá? Então, ó, essa probabilidade aqui, ó, essa probabilidade aqui é de 30 centésimos ou 30%. Vamos ver o B, calma que não acabou ainda. O B, o total de produtos vendidos, 20 em janeiro, mais 20 em fevereiro, mais 80 em março, né? 20, 20 e 80. Ou seja, aqui 120. Então a probabilidade de ocorrer B, ou seja, de sortear B, da compra ter sido em fevereiro do produto B, então tá aqui, é 20 em 120. Ou seja, ele quer, a loja sorteará um brinde entre os compradores do produto A e outro brinde entre os compradores do produto B. Então, qual é a probabilidade procurada? A probabilidade de ser sorteado um brinde para o comprador A e a probabilidade de ser sorteado o comprador do produto B. Isso em fevereiro. Tá? Então, a probabilidade procurada é de 30 centésimos ou 30% vezes 20 sobre 120. Simplifica por 10 aqui, simplifica por 10 aqui. 3 vezes 2 dá 6, 10 vezes 12 dá 120. Simplificando aqui por 2, é isso? Simplificando aqui por 6, né? Então aqui vai dar 1 e aqui vai dar 20. Ou seja, a probabilidade é de 20 avos. Esse aqui poderia ser viável de passar a porcentagem, porque o total é 100%, dividido por 20 daria 5%. Ok? Então tá aí a probabilidade procurada é de 1/20 avos. Tranquilo, tranquilo. Fique atento, fique esperto aí em todos os detalhezinhos, que esses exercícios aí, estilão desses exercícios, eles irão aparecer, tá bom? O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta. Então aqui termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a 2ª resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é 0,20, que é 20%, né? Então, ó, isso daqui, ó, 0,20, nós podemos falar que isso daqui é 20 centésimos, que é a mesma coisa que 20%. Então, se a probabilidade dele errar é 20%, a de acertar é de 80%. Né? Não vou fazer tudo novamente, mas se a probabilidade de errar é 20%, a de acertar é 80%. E você não precisa escrever esse zero aqui, né, gente? Você pode largar simplesmente como 0,2, 0,8. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta ou seja, então não vai chegar na 10ª. Então não vai chegar na 10ª, então significa que ele vai dar a 2ª resposta errada a hora que chegar na 5ª pergunta. Então você tem aqui, ó, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, pergunta 5. Eu quero acabar aqui, então ele tem que errar aqui. Se ele está errando aqui, e para acabar aqui, essa aqui tem que ser a 2ª resposta errada. Ou seja, ele tem que errar alguma dessas daqui. Então ele errou a primeira, então depois ele acertou, acertou e acertou. Para acontecer dessa maneira, bom, calma que depois eu vou levar em consideração as outras situações. Então, ó, errar. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui errou a primeira, depois acertou a 2ª, a 3ª, acertou a 4ª, errou a 5ª, acabou o teste. Então a probabilidade de erro aqui, ó, é de 20%. Aqui é de 80%, aqui é de 80%, aqui é de 80%. E depois aqui de errar é de 20%. Só que, gente, isso aqui não necessariamente tem que acontecer dessa maneira. Errou a primeira, acertou a 2ª, 3ª e 4ª. Ele poderia ter acertado a primeira, errado a 2ª,
acertado a terceira e quarta perguntas e errado a quinta. Ou poderia ter acertado a primeira, acertado a segunda, errado a terceira, acertado a quarta e errado a quinta. Ou a última situação aqui, ele ter acertado as três primeiras, depois errou a quarta e errou a quinta. Mas de qualquer maneira, todas essas situações aqui acabam levando nessa distribuição numérica aqui. A única coisa é que mudaria a ordem. Aqui seria 0,8, depois 0,2, depois 0,8, 0,8, 0,2. Então, para ajustar aquilo ali, é só pegar esse resultado aqui, essa distribuição nossa aqui, e multiplicar por 4. Tá? Gente, eu vou usar fração, então nós vamos fazer isso daqui. Ó. Eu vou jogar esse cara aqui, ó, esse resultado, ó, vou jogar para a linha de baixo aqui, ó, aquele espaço embaixo ali. Então nós temos, ó, 4 vezes 0,2 é a mesma coisa que 2 décimos. Poderia ter usado aqui 20%, mas vamos diminuir a quantidade de números aqui. Depois eu tenho aqui, ó, 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8, ou seja, 0,8 é 8 décimos. Como eu estou multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes, então está elevado ao cubo. Depois apareceu um 0,2 de novo, que é um 2 décimos. Certo? Porque, ó, vamos largar tudo em base 2 para facilitar a nossa vida. O 4 é 2 ao quadrado. Certo? Aí depois apareceu um 2 décimos. Aquele 8 que ficou ali dentro, 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Elevado ao cubo ainda. Vezes aquele último 2 décimos. Tá? Por que você está fazendo isso daí, Carlos? Está fazendo porque, a não ser que você quer montar, você monta 0,2 vezes 0,8. Vai dar 0,16. Depois você multiplica por 0,8. Depois o resultado você multiplica por 0,8. Depois o resultado você multiplica por 0,2. Depois o resultado você multiplica por 4. Eu acho que é mais trabalhoso. Tá? Então aqui, ó, o que nós temos por enquanto aqui, ó? Aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então eu tenho 2, 3, 4. Então por enquanto nós temos 2 elevado à quarta. Tá? E aqui eu tenho esse 10 aqui com esse 10 aqui sobre 10 elevado ao quadrado. Vezes, né? Lembra? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Aqui, ó, potência de potência. Multiplica os expoentes. 3 vezes 3 dá 9. Então 2 elevado a nona. E aqui embaixo 10 também está elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo. Então, somando os expoentes aqui, 4 com 9 dá 13. Então, 2 elevado a 13ª sobre 10 elevado a quinta. Gente, ó, 2 elevado a 13ª, 2 elevado a 13ª é a mesma coisa que 2 elevado a décima vezes 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque o 2 elevado a décima é um valor que eu tenho guardado aqui, ó, é uma potência que aparece muito, principalmente lá em logaritmo, essas coisas, exponencial, logaritmo, vira e mexe aparece 2 elevado a décima. Então é o resultado que eu tenho guardado em mente. Ou se não, você vai fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 até chegar à décima potência ou à 13ª potência. Tá? E aí 2 ao cubo é 8. E aí multiplicando aqui, ó, 4 vezes 8, 32. Vão 3. 2 vezes 8, 16. Com 3, 19. Vai 1. 8 vezes nada, nada. Com mais 1, 1. 8 vezes 1, 8. Ou seja, 2 elevado à 13ª potência vale 8.192. E 10 elevado à quinta vale 10, 1, 2, 3, 4, 5. Vale 100 mil. Tá? Então tenho 5 zeros, tenho 10 elevado à quinta, expoente 5, 5 zeros. O que é isso? É eu escrever o número 8.192 com 5 casas decimais. Então aqui vai ficar... Como tem 4 algarismos ali, para dar a quinta casa decimal eu preciso de um zero. Então 0,8192. Ou simplesmente 8.192 centésimos milésimos. 8.192 centésimos milésimos. Essa é a probabilidade disso ocorrer. Se fosse passar para porcentagem, sem multiplicar por 100 aqui, daria 8,192% aproximadamente. Certo, gente? Ok? Exercíciozinho um pouquinho mais interessante, com um pouquinho de conta mais delicadinha, mas dá para ser feito, pontuação garantida e assim por diante. Vamos tocando em frente. Uma família composta por 7 pessoas adultas, bastante atenção nesse enunciado, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea
e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com um X, e as únicas poltronas disponíveis são as mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Então, ó, nós temos duas coisas para fazer, duas escolhas a ser feita. Tá, ó, então, ó, escolhas. Muita atenção aqui. Escolhas. Não ficou bom ali que eu queria. Duas escolhas. Então, ó, primeiro, as poltronas. E aí depois, gente, nós não podemos esquecer de que depois que escolhidas as poltronas, nós temos que distribuir as pessoas nas poltronas. Tá? Por quê? Porque você escolheu a poltrona 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas quem vai na 1? Quem vai na 2? Quem vai na 3? Quem vai na 4? Quem vai na 5? Quem vai na 6? Quem vai na 7? Ou seja, nós precisamos depois distribuir, pelo menos contar todas essas distribuições também. Ok? Então, ó, a primeira situação é o seguinte, para escolher as poltronas, como é que nós vamos calcular isso daqui? Ó? Poltronas. As poltronas, nós temos 9 poltronas, para serem escolhidas 7. E não importa a ordem, se eu escolho a poltrona 1 e a poltrona 5, mas se eu escolho a poltrona 5 primeiro e depois a poltrona 1, a escolha é a mesma, eu vou usar as duas mesmas poltronas, ou seja, a ordem não importa. Então, quando você vai fazer uma distribuição, você tem um total de elementos, tá? E você vai escolher uma quantidade menor. Eu tenho 9 possibilidades de escolha, mas eu só vou usar 7. Então, ou você vai trabalhar com arranjo ou você vai trabalhar com combinação. Como é que eu defino quem é arranjo e quem é combinação? Você vai verificar se a ordem importa ou não. Se a ordem importar, a ordem dos elementos, um é presidente, outro é vice-presidente, outro é primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Quando a ordem altera o seu agrupamento, você usa o arranjo. Nesse caso aqui, a ordem não importa. Então, nós vamos utilizar, nesse caso aqui, ó, uma combinação. Uma combinação. Tá? E a combinação de n elementos agrupados P a P, a formulazinha é n fatorial dividido por n menos p fatorial e p fatorial. Então, adaptando aqui, tem livro que coloca aqui n, p, isso não muda nada, tá? Tem gente que usa a letra K, mas isso não importa a fórmula, tá? Adaptando isso daí ao exercício, nós temos que fazer uma combinação de 9 elementos agrupados 7 a 7, ou seja, 9 fatorial dividido por 9 menos 7 fatorial, tá? Sobre 7 fatorial. Isso daqui vai dar 9 fatorial dividido por 2 fatorial e 7 fatorial. Gente, ó, presta atenção, não vamos fazer essa conta aqui porque as alternativas estão todas em função do fatorial. Então vamos deixar aqui. O que falta a gente fazer? Nossa, desculpa, gente. Distribuir as pessoas. Nossa. Distribuir as pessoas, ou seja, nós já temos as 7 poltronas agora. Já escolhemos as 7 poltronas agora. Então, nessas 7 poltronas, eu vou ter que distribuir quem? As 7 pessoas. Então, agora eu já tenho 7 poltronas escolhidas. E eu vou usar as 7, que eu vou distribuir as 7 pessoas da família. Entendeu? Então, agora eu estou usando todos os elementos disponíveis. Então, eu vou trabalhar com permutação. E agora a ordem importa. Né? Você põe a criança A do lado da criança B. Tá? Se você trocar a poltrona, ao invés de colocar a B aqui do lado, colocar a C, então você mudou. Quem vai ficar do lado da A é diferente. Entendeu? Então, essa ordem importa. Então, o que nós vamos trabalhar aqui agora, o agrupamento que nós vamos trabalhar aqui agora é a permutação. Tá? Então, você vai permutar 7 pessoas. E a fórmula de permutação de n elementos é n fatorial. Tá? Como nós vamos permutar 7 pessoas, então eu tenho aqui 7 fatorial. Ok? Então, como nós vamos escolher as poltronas e depois distribuí-las, então o que nós estamos fazendo aqui para poder concluir isso daí?
Nós estamos fazendo a escolha das poltronas e, lembra que o E multiplico, e a escolha das pessoas nessas poltronas. Eu tenho 7 fatorial multiplicando em cima e um 7 fatorial dividindo embaixo, eu posso simplificar. Então o que sobrou pra gente? Sobrou 9 fatorial em cima e o 2 fatorial embaixo. Ok? Essa é a quantidade ou número de formas distintas de se acomodar a família no voo. E aí, a alternativa A para o nosso exercício. Ok? Então, muita atenção para isso, tá, gente? Que essa informação ficou subentendido nessa interpretação desse enunciado matemático aí, tá? Fica bem atento com esse tipo de exercício, ok? Vamos fazer mais uma aí, depois dou uma paradinha pra gente tomar uma aguinha, porque já parou a minha água aqui, já acabou, e eu tô com a garganta seca, senão eu fico tossindo aí na frente de vocês, me perdoem, tá, gente? Mas vamos lá, vamos mais um. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. 2 algarismos e 2 letras. Presta atenção aqui, ó, maiúscula ou minúsculos. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que letra maiúscula difere da minúscula em uma senha. Então presta muita atenção nisso. O número total de senhas possíveis para o cadastramento nesse site é dado por... Então, vamos supor que eu vou escolher uma senha que seja assim, letra, algarismo e algarismo. Tá? Gente, as letras, muito cuidado aqui para você compor essas letras aqui, porque letra você tem um alfabeto com 26 letras, só que maiúsculo é uma coisa e minúsculo é outra coisa. Ou seja, 26 com 26 aqui nós vamos considerar como 52 letras. Então eu tenho 52 possibilidades aqui. Ele não falou, tá, gente, a respeito ao número total de senhas possíveis com caracteres distintos. Ou seja, se ele não falou que é distintos, então ele está liberando pra gente a repetição. Então 52 possibilidades para escolher a primeira letra, depois 52 possibilidades para escolher a segunda letra. Depois nós temos 10 algarismos, que é de 0 a 9, depois 10 algarismos de 0 a 9. E aí 52 vezes 52 dá 52 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 10 ao quadrado. Cuidado que inclusive isso aqui está na alternativa. Mas gente, olha essa informação aqui, ó. Tá? As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição, tá? Ou seja, eu posso ter letra, posso ter letra, algarismo, algarismo, letra, e assim por diante. Ou seja, eu preciso embaralhar isso daqui ainda. Então, para poder embaralhar isso daí, tá, gente? Eu tenho 4 elementos, certo? Permutação 4 fatorial. Essa permutação aqui, tá, gente? É como se você estivesse fazendo um anagrama, né? Anagrama, vou ficar trocando posição das letras, não importa se a palavra vai ter sentido ou não. Mas o que é o anagrama? Você pega uma palavra e vai embaralhando as letras dela. Isso que significa o anagrama. Tá? E o anagrama, o cálculo de um anagrama é a permutação de n elementos, que nós já vimos que isso aqui é n fatorial. Agora o fato é o seguinte, gente, aqui é L, aqui é L, são características iguais. Então quando você vai permutar letras iguais ali, né, ou no caso aqui características iguais, você deixa a senha com a mesma característica, né? Se eu troco aqui a posição aqui e esse daqui, a característica da senha é a mesma. Ou seja, isso daqui é um caso de permutação com repetição, tá? Então o que eu faço com a repetição? Você tem, ó, então nesse caso aqui, eu tenho aqui 2 letras aí que são repetidas, mas se você tivesse mais letras aí você computaria a mesma quantidade. Então você despreza a ordem dessas repetições. Como é que eu desprezo a ordem? Você pega a quantidade de letras fatorial de cada uma delas e você divide aquele total de possibilidades. Então no caso aqui eu quero desprezar a ordem dessas 2 letras aqui, divido por 2 fatorial. Quero desprezar a ordem desses 2 algarismos aqui, divido por 2 fatorial. Ou seja, então tá aí, vou puxar um pouquinho mais para baixo aí, ó.
Então colocando na ordem aí, na ordem das alternativas, né? Então tá aqui, ó, 10 ao quadrado vezes 52 elevado ao quadrado vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, certo? Então tá aqui, ó, total de possibilidades está descrito pela alternativa E. Certo, gente? Então, ó, muito cuidado, que a análise combinatória, em geral, o problema não são os cálculos que nós temos que fazer, e sim todas as possibilidades, enxergar todas as possibilidades possíveis ali que o exercício quer que você leve em consideração. Essa é a função aí da análise combinatória e no caso da probabilidade também, não esquecer nenhum detalhezinho, certinho? Vou dar uma encerrada aqui para você também dar uma descansadinha aí, dar uma acordada aí, pegar um outro ritmo para eu também calibrar minha água aqui e dar uma acertada na minha garganta aqui. Daqui a pouco eu volto pro próximo vídeo, mais uma sequência de probabilidade e análise combinatória. Bons estudos, muito obrigado, tudo de bom e até mais.